A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Atuo há mais de 20 anos na área de evangelização e discipulado no Ministério Infantil. Sou especialista na área infantil, principalmente no treinamento e capacitação de pessoas para trabalhar com crianças dentro da igreja local. E esse é o nosso curso sobre inclusão no Ministério Infantil. Nós queremos compartilhar com você um pouquinho do conhecimento que temos na área da inclusão, principalmente dentro do Ministério Infantil. Nós cremos que esse trabalho será abençoador para a tua vida, você vai conseguir fazer diferença na vida das crianças com necessidades especiais dentro do Ministério Infantil. Quando falamos da área infantil, existe uma grande gama de assuntos importantes para o nosso conhecimento e muita área que nós podemos atuar dentro da igreja local voltado às crianças. Então, quando nós falamos de missiologia com crianças ou no trabalho infantil, existem vários grupos dentro da igreja que precisam ser alcançados, que precisam de pessoas como eu, como você, com conhecimento que vai fazer diferença na vida dessas crianças. E uma área muito importante dentro do Ministério Infantil é a inclusão de crianças com necessidades especiais. Infelizmente, é um grupo perdido dentro da igreja local que muitas vezes, pela falta da compreensão da sua importância do assunto, de alguém se dedicar realmente a ser um missionário, uma missionária que vai fazer diferença na vida dessas crianças, esse grupo de crianças está dentro da igreja local precisando de pessoas como Deus está levantando a sua vida para fazer diferença na vida dessas crianças. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a inclusão no Ministério Infantil. Lembrando você que é a primeira vez que está fazendo o curso conosco, ou se já fez outros cursos, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Se você se inscrever no nosso canal, vai tornar nosso canal mais relevante, nós vamos poder abençoar a vida de outras pessoas. Então, para tudo, vai lá, se inscreva no canal, isso vai nos ajudar. Também no final dessa aula, deixa o teu comentário, fale o quanto essa aula abençoou a sua vida, aquilo de conhecimento que trouxe para você, como vai fazer diferença na tua vida esse curso. Tudo isso é importante para que possamos abençoar outras vidas. A aula de hoje nós vamos falar como transformar o Ministério Infantil num local de inclusão. Infelizmente, muitas pessoas, quando falamos de inclusão, ou às vezes eu conversando com pessoas, a gente ouve muito isso: minha igreja já trabalha com inclusão. E quando você vai conversar na mente, na cabeça dessa pessoa, a inclusão é apenas pegar a criança com necessidade especial e colocar no meio das outras crianças. Ela já está lá, ela já está incluída. Nós vamos aprender nessa aula que inclusão é muito mais do que isso. A inclusão envolve algumas coisas importantes, como preparar o grupo de crianças da igreja local para receber a criança com necessidade especial. A inclusão envolve o que você está fazendo, parar tudo para buscar conhecimento. E muitas vezes você vai entender que existe uma gama muito grande de crianças com necessidades diferentes. Então, conhecimento não é só o conhecimento, mas nós entendemos que cada criança com necessidade especial precisa de uma maneira diferente de comunicação, precisa de um cuidado diferente. Então, quando nós falamos de inclusão, é buscar conhecimento e se tornar especialista naquilo que nós podemos fazer para ajudar as crianças. Então, inclusão não é só colocar a criança no meio das outras crianças, mas buscar conhecimento, preparar o grupo de crianças da igreja local, preparar programações e aulas inclusivas, e assim nós vamos ver as nossas crianças com necessidades especiais se desenvolver, ser abençoada por Deus, crescerem espiritualmente, desenvolverem na parte intelectual. Então nós precisamos entender que inclusão é muito mais abrangente. Então, nessa primeira aula, você vai entender a amplitude do que é inclusão realmente,
dentro do ministério infantil e transformar o ministério infantil da tua igreja num local realmente de inclusão. Se você nunca fez cursos no Centro de Treinamento Barak, como é que funciona nossos cursos? Nós vamos ter 4 videoaulas, então nós vamos ter 4 videoaulas, essa é a videoaula número 1, você vai ter a 2, a 3 e a 4. Nossos cursos é pensando em você, meu irmão, minha irmã, que tem dificuldade muitas vezes com o horário, de marcar uma live para você estar naquele horário. Então, nossos cursos, os horários são flexíveis. Então isso quer dizer que você vai estudar no teu momento livre. Mas pense uma coisa, o curso ele tem uma duração, ele tem um tempo de duração. Então se programe para fazer o curso. Então no teu dia reserve uma hora e um horário para você assistir às aulas. Não deixe, se der tempo eu faço, porque você não vai conseguir fazer. Então para tudo, escreve aí no teu caderno de estudo, estudar inclusão de tal horário a tal horário. Nossas aulas são rápidas, o conteúdo é bem dinâmico, vai te ajudar bastante. Então faz isso. Então o curso vai ser composto de 4 aulas. Nós não vamos ter avaliação. Pastor, então como é que você vai saber se eu estudei, se eu assisti às videoaulas? Cada aula vai ter uma senha. A senha vai ser uma frase. Essa aula número 1 vai ter uma senha, uma frase. Você vai anotar no teu caderno e depois você vai nos enviar no WhatsApp 19 982352607. É esse que você entrou em contato conosco. E vai dizer, pastor, senha da aula 1. Então você vai colocar teu nome completo, escrever senha da aula 1 e nos mandar essa senha. E quando você nos enviar essa senha, nós vamos te enviar a apostila, o e-book completo com todo o conteúdo do curso. Lembrando você, esse curso é para abençoar a tua vida. Então, tanto o e-book como o certificado desse curso não tem custo nenhum. O curso é gratuito. A única coisa que nós pedimos, se dedique a estudar, se dedique a Deus usar a tua vida em favor das crianças com necessidades especiais. Então, primeiro, assistiu a aula 1, anotou a senha, envia a senha, recebe o e-book. Depois nós vamos ter um cronograma com a aula 2, 3 e 4. E aí você vai assistir a aula 2, 3 e 4, anotar a senha e não vai nos enviar só no final da aula 4. Guarda isso, enviar senha 2, 3 e 4 só no final da aula 4. E você vai colocar teu nome completo, senha 1, senha 2, senha 3, senha 4, e aí nós vamos te enviar totalmente de graça um lindo certificado. Então, como é que vai funcionar nosso curso? 4 videoaulas, assistiu a aula 1, anotou a senha, envia, recebe o e-book completo gratuitamente. Aula 2, 3 e 4, anota a senha, no final envia e nós vamos te enviar um certificado. Pastor, quando eu vou estudar? No teu tempo livre, no teu momento livre. Mas é necessário você anotar aí, aula tal, de tal hora, para que você não aconteça que no final do curso você diga, pastor, não consegui, não tive tempo. Irmãos, eu também não tenho tempo, mas o amor de Deus pelas crianças, por aquilo que Deus me chamou, faz ser prioridade. Lembre-se disso, todo mundo tem tempo. O que envolve isso é prioridade. Coloque como prioridade esse curso e Deus vai te abençoar de uma maneira gloriosa. Outra coisa importante, tenha em mãos um caderno para anotação, então anote aquilo que é importante para você. Tenha em mãos um material de estudo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Pastor, eu não entendi esse assunto, eu não entendi. Nós vamos ter um plantão de dúvidas para abençoar a tua vida. Então assim vai funcionar o nosso curso e nós queremos abençoar a tua vida. Queremos te pedir também, vá até o final do curso, não desista no meio do caminho. Existe uma luta espiritual para que você não tenha conhecimento, para
para que você não faça nada pelas crianças com necessidades especiais. Então lute, pare tudo agora, faça uma oração, peça a Deus para te dar graça, para te ajudar a chegar no final desse curso. Vamos fazer junto isso? Vamos fazer uma oração, vamos fazer um propósito com Deus para que nós possamos ser instrumentos de bênção na vida das crianças com necessidades especiais. Para tudo, fecha o teu olho, vamos orar. Pai, aqui estamos neste momento, começando esse curso, para abençoar a vida das crianças com necessidades especiais. Senhor, eu oro pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que está sendo levantado como teu instrumento para fazer, Senhor, diferença na vida das crianças. Todo impedimento, todo embaraço, tudo que vem, Senhor, para impedir o teu servo, a tua serva, para exercer a tua vontade, eu repreendo agora. Que esses dias de curso, ó Pai, sejam um instrumento de bênção na vida do teu filho, da tua filha, que eles sejam, Senhor, missionários na área, Senhor, da evangelização de crianças com necessidades especiais. Que tu possa usá-los, Senhor, para que teu amor chegue ao coração dessas crianças. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira gloriosa. Vamos começar? Está pronto? Ah, pastor, eu estou pronto para começar esse grande ministério na minha vida, que é alcançar as crianças com necessidades especiais, com a palavra de Deus, com o ensino, com o crescimento espiritual. Então Deus vai abençoar a tua vida. Pastor, por que é importante conhecer do assunto? Uma das coisas que você vai entender que é muito importante é ter conhecimento. O conhecimento é o primeiro grande passo na área da inclusão. Então, nós que trabalhamos com evangelização, com discipulado de crianças, precisamos entender que nós temos um chamado de Deus para fazer diferença na vida das crianças. E muitas vezes durante o nosso ministério os desafios vão ser grandes. Eu digo para você, quando fala da área de inclusão no Ministério Infantil, porque eu procurei conhecimento, porque eu procurei me aperfeiçoar nessa área, porque muitas vezes eu fui desafiado, como você é desafiado, a trabalhar com essas crianças. E quando nós vamos trabalhar com uma criança com necessidades especiais, o conhecimento é muito importante. Então, quanto mais você buscar conhecer os grupos específicos que você tem dentro do grupo de crianças e se aperfeiçoar para trabalhar com essas crianças, mais Deus vai te usar para abençoar essas crianças. Eu me lembro de 2 casos específicos e o conhecimento fez toda a diferença. Nós fomos convidados para fazer uma evangelização num bairro e quando nós chegamos naquele bairro tinha uma criança chamada Felipe, um menino de uns 10 anos de idade, que era diagnosticado com TDAH. E ele tinha hiperatividade, o menino corria bastante, falava bastante. E em determinado momento nós fomos fazer o trabalho de evangelização na rua. E eu comecei a notar que a mãe já pegou o Felipe, afastou ele do grupo de crianças, ele já ficou triste. E eu fui conversar com aquela irmã e ela disse: olha, meu filho tem hiperativismo, então eu não deixo ele participar dessas atividades porque eu sei que ele vai ter dificuldade. Então, muitas vezes na área da inclusão, nós vamos ver que a família, ele quer proteger a criança ou às vezes não sabe como lidar com a criança. E aí, meu irmão, minha irmã, que você vai fazer diferença com o conhecimento que você tem na área. E aí eu conversei com a mãe, eu disse: olha, o Felipe precisa de um cuidado individual. Então vamos fazer uma coisa, eu vou com ele e eu vou me dedicar exclusivamente para cuidar dele nesse momento da evangelização, enquanto os irmãos cuidam das outras crianças. Eu fiz aquele combinado com a mãe e nós saímos no momento da evangelização. E a criança hiperativa, ela é muito ansiosa, ela corre, ela é agitada mesmo. Então todas as vezes eu ia lá, dizia: Felipe, mais devagar, fica perto do tio, com aquele cuidado individual que ele precisava. Mas o que fez diferença era o conhecimento que eu tinha sobre o assunto. E aí nós demos todo aquele cuidado, fizemos a evangelização e quando nós voltamos, meu irmão,
Como era lindo ver o sorriso do Felipe, a alegria dele dizer para a mãe que ele participou do trabalho de evangelismo. Naquele dia, o momento de conhecimento na área, todo o conhecimento que eu tinha buscado na área, eu consegui fazer diferença na vida do Felipe. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, não conhece um pouco sobre a área e Deus quer te abençoar com conhecimento para que você faça diferença na vida de outras crianças. Certo dia eu estive viajando fora da cidade de Campinas, onde eu moro, e nós fomos para uma conferência de professores. E no final daquela conferência, uma irmã que é professora da rede de ensino pública, me procurou para dar o seu testemunho. E ela disse para mim assim: pastor, eu tenho uma criança que é autista dentro da minha sala de aula. E muitas vezes essa criança ela tem uma grande dificuldade, ela se torna agitada, agressiva. E muitas vezes eu, como professora, me revoltei com aquela situação, não sabia como lidar com aquela situação. Mas sabe, pastor, Deus permitiu eu fazer esse curso de inclusão no Ministério Infantil com vocês. E ela disse assim: quando eu fiz o curso, a minha mente abriu, eu entendi a necessidade da minha criança. A primeira coisa que eu fiz, chamei as outras crianças, conversei com as crianças da sala de aula para que elas entendessem aquele momento difícil na vida daquele aluno. Eu passei a olhar esse aluno com empatia, compreender as dificuldades dele. E ela disse assim: pastor, mudou completamente a minha maneira de tratar esse aluno com autismo e a maneira da minha sala tratar essa criança com autismo. Pastor Rogério, o que fez diferença? Conhecimento. Inclusão precisa de conhecimento. Deus está te chamando, Deus está tocando o teu coração. Você não está nesse curso por acaso, não é um acaso que aconteceu. Deus está te levantando para fazer diferença na vida das crianças com necessidades especiais. Deus está te chamando para esse ministério. Então invista o teu tempo, invista teus recursos, gaste tempo conhecendo do assunto, porque vai fazer diferença. Deus vai abençoar a tua vida e a vida das crianças através desse curso. Então não desista no meio do caminho, vá até o final, seja um instrumento de bênção na vida das crianças. Então é muito importante o assunto inclusão no Ministério Infantil. Eu costumo dizer que crianças com necessidades especiais é um grupo de crianças perdido no meio da igreja local. Pastor, porque eles estão perdidos no meio da igreja local? Muitas vezes os pais, com medo da criança sofrer o bullying, do medo da criança ser discriminada, então o pai não permite a participação dessa criança nas atividades do Ministério Infantil, e outras vezes pelo Ministério Infantil não ter atividades inclusivas. E lembrando sempre, inclusão não é apenas colocar a criança no meio das outras crianças. Inclusão é muito mais amplo do que isso. Então nós vamos conversar um pouquinho, pastor, o que é inclusão? Eu não sei o que é inclusão, eu queria entender um pouquinho mais. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que é inclusão. O que é realmente a inclusão de verdade. Então inclusão é colocar a criança com necessidades especiais, dando a ela oportunidade de crescimento e desenvolvimento espiritual e intelectual. Então é colocar a criança com necessidades especiais, com as outras crianças, dentro do Ministério Infantil, mas oferecer a essa criança oportunidade de crescimento intelectual e espiritual. Isso quer dizer que quando você vai trabalhar com inclusão, você precisa entender que dentro do Ministério Infantil, aquilo que vamos ensinar não vai ser diferente, aquilo que vamos expor para as nossas crianças vai ser a mesma coisa, mas o importante para as crianças que têm necessidades especiais, nós vamos trabalhar com uma maneira de comunicar diferente, usar recursos diferentes. Então guarda isso, um detalhe muito importante: o conteúdo vai ser sempre igual,
Então guarda isso daí na mente, o conteúdo vai ser sempre igual, a maneira de apresentar, essa sim vai ser diferente. Então inclusão é oferecer para a criança com necessidade espiritual, especial, a oportunidade de crescimento intelectual e de crescimento espiritual. Outra coisa, inclusão é trabalhar o respeito e a dignidade. Então, quando você vai trabalhar com inclusão no Ministério Infantil, você vai trabalhar o respeito pela criança com necessidade especial. Então, mostrar às outras crianças que ela tem o mesmo valor, que ela tem a mesma capacidade, dar a ela todo esse respeito, trabalhar a dignidade. Quando eu faço uma aula inclusiva, quando eu preparo um material exclusivo para ajudar aquela criança a se desenvolver, eu estou dizendo para ela, você é uma pessoa digna de respeito, você é capaz de acontecer. Então a inclusão, ela oferece oportunidade de crescimento e desenvolvimento intelectual e espiritual. A inclusão trabalha o respeito e a dignidade da criança. A inclusão, ela respeita os limites. Então você precisa entender que a criança com necessidades especiais, ela tem alguns limites e nós precisamos aprender a respeitar os limites. Certo dia, nós estávamos fazendo um trabalho numa comunidade e normalmente a gente faz muita recreação, então nós temos um momento de brincadeira e um momento de discipulado. E um pai chegou com uma criança de 8 anos de idade, com síndrome de Down, e ele parou já distante. É muito comum isso, você vê que os pais com crianças com necessidades especiais, normalmente eles isolam a criança, eles afastam a criança, com medo da criança querer participar e das pessoas não entenderem. Mas eu quero dizer para você que toda a diferença é o conhecimento. Então, quando eu vi aquela criança, o pai afastado, eu fui conversar com o pai, ele disse, olha, ele tem síndrome de Down, ele tem muita dificuldade. Eu falei, deixa ele brincar com a gente. E uma das coisas muito comum nas crianças que têm síndrome de Down é a coordenação motora fina, eles têm dificuldade nessa área. Então nós fizemos uma coisa, toda atividade, toda brincadeira com as crianças que precisava coordenação motora fina, nós fazíamos uma adequação para que aquela criança pudesse participar. E o importante, conversamos com as nossas crianças, apresentamos, olha, aqui está a criança, ele tem esse tipo de dificuldade, então nós vamos fazer algumas adequações. E foi muito legal porque as crianças se abriram, se prontificaram a ajudar. Então é muito importante isso, quem trabalha a inclusão é o respeito às limitações das crianças. Isso não quer dizer que eles não podem fazer, que eles não podem participar. Cuidado com isso. Porque muitas vezes a pessoa, quando ele vai fazer esse trabalho de inclusão, ele acha que a criança não é capaz, não pode participar. Pode sim, mas muitas vezes vai precisar de algumas adequações para poder respeitar os limites. Então, inclusão também respeita o limite da criança. Como é que eu sei os limites, pastor? Você precisa de conhecimento. Então, isso é importante. E, por fim, uso de recursos adequados. Então, quando eu vou trabalhar a inclusão, eu preciso de material didático adequado. Então, eu preciso adequar ao material didático. Eu preciso adequar a metodologia de ensino. Então, eu preciso entender, olha, eu tenho uma criança autista, ela é verbal, ela é não verbal. Como é que eu vou facilitar a compreensão, o entendimento da minha criança? Então eu vou precisar adequar tanto materiais como metodologia de ensino. Então, pastor, o que é inclusão? Vamos recordar, inclusão é oferecer para a criança oportunidade de desenvolvimento intelectual e espiritual. Então eu vou trabalhar para esse desenvolvimento. Inclusão é respeito e dignidade, então trabalhar o respeito e dignidade da criança. Inclusão é respeitar os limites, então eu vou entender os limites, respeitar os limites, entendendo que a criança pode desenvolver, ela é capaz de participar, mas eu vou respeitar os limites.
E por fim, adequar tanto o material como metodologia de ensino para poder ajudar nossas crianças. Então, no tópico 1, que nós já estudamos agora, você aprendeu um pouquinho mais do que é inclusão. Não é apenas colocar a criança junto com as outras crianças, mas trabalhar para que ela tenha oportunidade de crescer e desenvolver intelectualmente, no conhecimento e espiritualmente. Então, isso é a verdadeira inclusão no Ministério Infantil. Então, guardando, não é só colocar a criança lá e esquecer de preparar todo o ambiente para receber essa criança. Ponto 2. O que nós precisamos para o trabalho de inclusão? Então, se eu vou começar um projeto de inclusão, se eu vou começar a trabalhar no Ministério Infantil da minha igreja de maneira correta, talvez você já tenha uma criança com necessidades especiais, você vai precisar fazer algumas adequações na maneira de trabalhar. Pastor, o que eu preciso para um projeto realmente eficaz de inclusão dentro do Ministério Infantil? O que eu vou precisar fazer? Primeiro ponto, de pessoas capacitadas. Então é importante dentro do Ministério Infantil, se você vai trabalhar com inclusão, trazer a tua equipe para treinamentos e capacitações. Então quem trabalha no Ministério Infantil na área da inclusão precisa de capacitação, conhecer o que está fazendo, conhecer a deficiência da criança, as necessidades que a criança tem, conhecer as limitações, conhecer a maneira correta de se comunicar com a criança. Então nós temos muitas vezes a criança no autismo que ela é verbal, ela é não verbal, em outros tipos de necessidades especiais, crianças que se comunicam de maneira diferente, talvez com linguagem de sinal. Então eu preciso entender todas essas coisas. Então, uma coisa importante quando você vai fazer um projeto de inclusão é entender qual é a necessidade que eu tenho no meu grupo, qual é a criança com necessidade especial, qual é o tipo de necessidade, e eu vou treinar pessoas, eu vou capacitar pessoas, ter pessoas muitas vezes para dar o atendimento individualizado. Então, ter pessoas que vão dar assistência a essa criança. Então isso é muito importante. Primeiro passo para um projeto de sucesso na inclusão do Ministério Infantil. Pessoas treinadas e capacitadas. E uma coisa que eu quero dizer para você, no final desse curso nós vamos abrir oportunidade para a sua especialização na área da evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Nós do Centro de Treinamento Barak compreendemos que esse assunto é muito amplo. Se nós gastássemos o ano todo conversando com você sobre esse assunto, ainda ficaria coisas para aprender. Então, pensando nisso, na sua capacitação, na sua especialização, nós criamos um curso especial para a especialização na área da evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Nós vamos aprender mais à frente que tem vários grupos de crianças. Então, nosso curso de especialização, ele tem 3 grupos de assuntos diferentes. Então, você vai ter a oportunidade de se aprofundar ou nos 3 grupos ou no conhecimento específico. Você vai ter no curso de especialização, no grupo 1, necessidades de origem psicológica. Então, nós vamos ter um estudo trabalhando crianças que têm necessidades especiais com origem psicológica. Então, você vai trabalhar autismo, síndrome de Down, você vai trabalhar TDAH, então hiperativismo, e você vai aprender também sobre crianças com deficiência mental. Então, nós vamos ter uma especialização de crianças com necessidades psicológicas e vamos trabalhar essas 4 temáticas. Nós vamos ter o segundo grupo de especialização, crianças com necessidades sensoriais. E você vai aprender mais como ensinar, como trabalhar com crianças com deficiência de fala, deficiência auditiva e deficiência visual. E nós vamos ter o terceiro grupo de especialização, crianças com deficiência física. E nós vamos trabalhar sobre esse assunto. Pastor, por que a especialização não é todos os assuntos? Porque o assunto é amplo e às vezes as necessidades são diferentes.
Esse curso ele vai abençoar a tua vida, vai abrir a tua mente na parte da inclusão no Ministério Infantil. Vai ser um grupo limitado, então vai ter uma limitação de pessoas. O curso não é gratuito, mas vai estar com um preço especial para abençoar a tua vida. Se você não sabe, o nome Barak quer dizer abençoar. O Centro de Treinamento Barak, ele foi feito, ele foi criado para abençoar a tua vida com conhecimento. Então nós vamos ter um preço especial para você, acessível a todos. Ninguém vai dizer, eu não posso participar porque não tenho condições, porque é acessível a todos. E o mais importante, todo o recurso financeiro dos nossos cursos é revertido na evangelização e discipulado de crianças. Então não pense você que você está enriquecendo o pastor Rogério ou qualquer outra pessoa. Você está investindo na obra da evangelização e discipulado de crianças. Você está abençoando vidas através do teu curso que você faz pago. Então nós vamos ter a inscrição do curso de especialização na área da inclusão no Ministério Infantil. Você pode fazer o curso 1, Crianças com Necessidades Psicológicas. Você pode fazer o curso 2, Crianças com Necessidades Sensoriais. Ou você pode fazer o curso 3, Crianças com Necessidades Físicas. Pastor, e se eu quiser fazer os 3, me especializar mesmo? Nós vamos abençoar a tua vida com um valor especial e você pode às vezes também se aperfeiçoar nos 3 temas, nas 3 temáticas. Então isso é muito importante. Voltando à nossa aula, inclusão se faz primeiro com pessoas treinadas e capacitadas. Segundo, inclusão se faz com recursos adequados. Então, muitas vezes, quando nós vamos fazer o trabalho de inclusão no Ministério Infantil, nós vamos ter de buscar metodologias de ensino específica, nós vamos ter de buscar materiais didáticos específicos. E outra coisa importante, pastor, o Ministério Infantil da minha igreja, ele não tem condições de comprar materiais didáticos. Existem maneiras de você criar materiais didáticos que vão abençoar a vida da criança. Então eu preciso entender isso. E tudo isso é por quê? Porque eu entendo o meu chamado e eu quero abençoar a vida das minhas crianças. Então vou precisar de materiais didáticos específicos, vou precisar também de programações inclusivas. Quando eu falo de uma programação inclusiva, como é triste. Lembrando que as pessoas acham que inclusão, eu coloquei a criança lá no meio do grupo de crianças, eu já incluí ela. Não, eu vou usar a linguagem, eu vou trazer metodologia, eu vou trazer coisas que vão facilitar a compreensão da minha criança, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo cantado. E vou trabalhar para que ela cresça e se desenvolva, tanto como pessoa, como na área espiritual. Então eu preciso adequação de material para uma inclusão. E outra coisa, eu vou precisar de apoio especializado. Então, muitas vezes, num projeto de inclusão dentro do Ministério Infantil, você vai fazer algo chamado parceria. Então, você vai procurar ajuda de psicólogos, de terapeutas, de psicopedagogos, e aí você vai ter essa rede de apoio por trás de você que vai abençoar a tua vida. Pastor, mas na minha igreja não tem, na minha igreja não tem pessoas que o façam. Eu quero dizer para você, a Igreja da Criança em Campinas, ela trabalha com parceria. Primeiro, maior parceria que existe, Deus. Se Deus está no negócio, Deus vai prover. Creia nisso, se Deus está te movendo para isso, Ele vai preparar pessoas. Segunda coisa importante, parceria não é placa da igreja. Parceria são pessoas comprometidas com o reino. Aqui na Igreja da Criança eu tenho pessoas que não fazem parte da Igreja da Criança, não congregam conosco, mas são instrumentos de bênção que Deus levantou. Meu irmão, minha irmã, creia, existem pessoas ainda comprometidas com o reino, apaixonadas pelo ministério infantil. Deus vai te preparar psicólogos, pedagogos, psicopedagogos que vão te ajudar nesse projeto. Então creia nisso. Mas as parcerias são muito importantes para o sucesso do projeto de inclusão no Ministério Infantil. Então nós vamos trabalhar com isso. Como é que eu faço um projeto de capacitação? Como é que eu faço um projeto de inclusão dentro do Ministério Infantil? Capacito pessoas, adequo materiais, adequo aula, adequo as programações segundo a necessidade das minhas crianças,
busco ajuda especializada. Isso vai abençoar muito o teu trabalho com as crianças. Ponto 2, qual é o objetivo de um projeto de inclusão? Por que, pastor, eu devo me dedicar a um projeto de inclusão de crianças com necessidades especiais dentro da minha igreja? Primeiro, qualidade de ensino e dignidade para as crianças. Quando eu tenho um projeto de inclusão no Ministério Infantil dentro da igreja, eu vou oferecer um ensino de qualidade, então minhas crianças vão ter aulas inclusivas. Você não sabe o que é uma aula inclusiva? Nós vamos ter no curso de especialização uma temática sobre aulas inclusivas e programações inclusivas. Então eu preciso de aulas inclusivas. Eu vou buscar materiais adequados para o ensino das crianças. Eu vou ajudar as minhas crianças a desenvolver. Então, um projeto de inclusão ele vai trazer para nossas crianças ensino de qualidade, promovendo o crescimento e desenvolvimento. Outra coisa, um projeto de inclusão ele vai trabalhar muito forte a autoestima das crianças com necessidades especiais. Muitas vezes a criança tem uma deficiência e aquilo lá dói no seu coração, ela se sente menor do que as outras, ela não se sente capaz. Então, um projeto de inclusão dentro do Ministério Infantil vai melhorar a autoestima da tua criança. Eles vão ver que alguém a ama, que há possibilidade de realmente se desenvolver. Então, tudo isso é importante. Outra coisa, o apoio à família. Meu irmão, minha irmã, nenhuma família está preparada para ter uma criança com necessidades especiais. Essa semana passada eu estava fazendo um trabalho, fui levar uma irmã no hospital, olha como Deus faz. E na volta que a gente ia voltar, já era tarde da noite, tinha uma família que precisava de carona e morava bem no bairro dessa irmã. E quando nós vínhamos, tinha uma criança e ela era autista. E aí a gente começou a conversar, e aí uma das coisas que a tia da criança disse, falou, a maior dificuldade na vida dessa criança foi a família entender que ele tinha uma necessidade especial. Então, muitas vezes a família ela vai negar, ela vai tentar isolar a criança, muitas vezes a família vai ficar perdida no diagnóstico da situação da criança. E o que Deus vai fazer? Vai levantar você. Vai levantar a mim como instrumento de bênção na vida das crianças. Eu quero te dizer, sem medo de errar, Deus está levantando você para fazer diferença na vida de uma família. Deus está levantando você para fazer diferença na vida de uma criança. Deus está te chamando para esse ministério. Não é por acaso você está fazendo esse curso, não. Deus está te chamando. Então, um projeto de inclusão, ele vai dar apoio à família, vai direcionar essa família, vai ajudar a família nas suas dificuldades, vai orar com a família, vai dizer para a família, nós estamos juntos nessa, nós vamos abençoar a vida dessa criança. Então é muito importante, um projeto de inclusão, ele também trabalha com a família e ele promove o acolhimento emocional. Então muitas vezes a família e a criança vão ter estresse emocional, vão ter momentos que eles vão precisar do acolhimento emocional e você vai oferecer tudo isso através de um projeto de inclusão no Ministério Infantil. Então, nesse ponto, nós aprendemos que é muito importante ter um projeto de inclusão no Ministério Infantil. Vai melhorar a qualidade do ensino, das atividades com as crianças, ele vai trabalhar a autoestima da criança, ele vai dar o apoio que a família precisa e vai dar o amparo emocional que a criança e a família tanto precisa através da minha vida, através da sua vida. Ponto 3, importante, como começar? É uma coisa muito importante que às vezes as pessoas elas ficam emocionadas, impactadas. Talvez você já está com o coração ardendo, já enxugou as lágrimas algumas vezes nesse curso. Pastor, como é que eu começo? Então, primeiro, elabore um projeto. Uma coisa que eu sempre falo, que infelizmente dentro do Ministério Infantil, muitas coisas acontecem por improviso. Nós temos um curso que fala sobre elaboração de projeto. Se você precisa aprender mais da área, entre em contato conosco. Ele vai te ensinar a elaborar um projeto. Pastor, o que é um projeto? O que eu vou fazer e como eu vou fazer? Então escreve num papel, projeto de inclusão no Ministério Infantil.
é necessário criar isso, é necessário fazer isso. Então, o que eu vou fazer, como vou fazer e quando eu vou fazer. Nada sem data acontece. Eu aprendi isso na minha vida profissional, trouxe para a área ministerial. Quando vai ser implantado esse projeto? Escreve lá, dia tal, tal hora vai ser a primeira aula do projeto de inclusão no Ministério Infantil. Por quê, pastor? Porque é a maneira de nós começarmos. Então, primeiro passo, elabore o projeto. Segundo passo, ninguém faz nada sozinho. Mobilize as pessoas. Então, convide pessoas para te ajudar nesse projeto de inclusão, mobilize a família, mobilize a igreja e traga as pessoas para trabalhar nesse projeto de inclusão. Outra coisa importante, forme parcerias. Então, busque pessoas que podem te ajudar com o conhecimento secular, talvez psicólogos, terapeutas, psicopedagogos, pedagogos, e eles vão te ajudar nessa parte. Outra coisa importante, treine as pessoas. Então, tem um grupo de voluntários, tem um grupo de pessoas no Ministério Infantil interessado em fazer diferença na vida das crianças, invista em treinamento. Importante também, ação. Todo projeto ele vai precisar, durante a sua implantação, ações corretivas daquilo que não deu certo, daquilo que precisa ser mudado. Mas o importante é a ação, é dar o primeiro passo. Eu lembro de uma frase muito legal que falou muito no meu coração. Uma grande jornada começa com o primeiro passo. Então entenda isso, dê o primeiro passo. Pastor, não está como eu pensava, não tem os parceiros que eu queria. Dá o primeiro passo, o passo de fé, e Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Como começar um projeto de inclusão dentro do Ministério Infantil? Fazendo um projeto, programando aquilo que eu vou fazer, mobilizando pessoas, buscando parcerias e, importante, fazendo a coisa acontecer, dando o primeiro passo de fé. E eu creio que Deus lá no céu vai suprir as suas necessidades, vai levantar pessoas para abençoar a vida das crianças. Parou tudo agora? Entendeu o assunto? É importante, pastor, um projeto de inclusão? Sim, é muito importante. Então, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida. Pastor, eu fiquei com dúvida. WhatsApp 19 98235 2607, nós vamos te ajudar nas tuas dúvidas. Agora é o momento da senha para você receber o e-book. Senha de número 1. Então anota aí a senha de número 1 e você vai nos enviar e nós vamos te enviar gratuitamente o e-book completo com todas as aulas. Na aula 2 nós vamos entender que quando se fala de inclusões, tem vários tipos de crianças, vários tipos de necessidades especiais. Então na aula 2 nós vamos conversar um pouquinho sobre os grupos diferentes de crianças com necessidades especiais. Não perde a aula 2, escreve aí na tua agenda, de tal horário a tal horário, parar tudo para ser abençoado com o curso de inclusão. Anote a senha de número 1, senha de número 1, inclusão se faz com ações concretas de amor. Senha de número 1, inclusão se faz com ações concretas de amor. Senha de número 1, inclusão se faz com ações concretas de amor. Anotou? Agora envia para nós pelo WhatsApp 19 98235 2607. Nós vamos te enviar o e-book. Lembrando que o número de alunos é muito grande, isso pode demorar até um dia. Então, se não chegar de imediato, até o dia de amanhã nós estamos te enviando. Então, escreveu a senha, nos envia e nós vamos te enviar o e-book. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Aula 2 vai transformar tua maneira de ver. Você vai entender que é um grupo muito amplo de crianças esperando por mim e por você. Fique na paz do Senhor. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. A paz a todos, até a próxima aula.